Olá, prezado estudante do Colégio Militar Tiradentes, tudo bem com você aí do outro lado? Eu espero que sim. Por aqui, professor Michael Roque, da disciplina de gramática da língua portuguesa, já na área, com a nossa revisão expressa para as últimas provas que já estão se aproximando. Espero que esteja tudo na paz aí contigo. Já vai pegando o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e, claro, a sua boa disposição para que façamos uma revisão desses conteúdos da nossa próxima prova. E para hoje, para esta aula, os nossos assuntos previstos são esses aí que você está vendo na sua tela. Vamos falar e revisar frase, oração e período, e ainda vamos falar de pronome relativo e, claro, a relação desses pronomes com as orações subordinadas adjetivas. Então, vamos nessa para iniciarmos essa revisão. Prezados, então vamos relembrar esses conceitos básicos de frase, oração e período. E a gente já viu, a gente já sabe que frase é tudo que a gente fala, são todos os enunciados que a gente lê, que a gente escuta, que a gente profere e que tem sentido completo. Então, se, por exemplo, você está passando pela rua e escuta alguém gritando o seguinte: socorro! É provável que você tenha já interpretado que é um pedido de ajuda. Então, você conseguiu decodificar esse código, entender o que foi falado. Mas também você pode se deparar com a seguinte frase: eu estudei muito para a prova. E aí, você consegue compreender o que essa frase está te dizendo? Claro que sim. Então, vai percebendo que tudo que você vai falando e você vai entendendo é o que eu chamo de frase. Olha esse outro exemplo. E é uma pura verdade aí, ó. Tenho certeza de que você vai arrasar na prova. Muito bem. Então, perceba, toda vez que eu falo, que eu leio, que eu escuto algo e eu conseguir interpretar o que isso está me dizendo, eu já sei que isso é uma frase. Muito bem. No entanto, toda vez que a gente fala de frase, é importante a gente relembrar também que existem duas classificações para elas. Ou seja, a minha frase, ela pode ser uma frase que eu classifico como nominal, ou essa frase, ela pode ser classificada como verbal. E a diferença é muito simples. A frase nominal é aquela em que você não encontra o verbo. Em contrapartida, a frase verbal é aquela em que você vai encontrar pelo menos um verbo nela. Então vamos avaliar esses exemplos que nós colocamos aqui na tela. Socorro! Você identificou algum verbo nessa frase? Não, né? Então, se não há o verbo, eu já sei que isso aqui vai ser chamado de frase nominal. Agora, olha o segundo exemplo. Eu estudei muito para a prova. Você conseguiu identificar algum verbo? É provável que sim. Olha lá, estudei, que é a conjugação do verbo estudar. Se há a presença de um verbo, então isso é o que eu chamo de frase verbal. Olha o terceiro exemplo agora. Tenho certeza de que você vai arrasar na prova. E aí, temos um verbo? Pelo contrário, né? Nós temos até mais de um. Eu tenho o tenho, que é a conjugação do verbo ter, e o vai arrasar, que é uma locução verbal. Dois verbos, mas com o valor de um apenas. Mas ainda assim, eu tenho a presença do verbo. Logo, eu tenho aqui a presença da frase verbal. Muito bem. Agora, uma
uma vez que eu identifiquei a frase verbal, é importante a gente começar a pensar em palavras sinônimas para representar esse tipo de frase. Então, toda vez que a sua frase é verbal, significa que existe um verbo. E se existe um verbo, eu agora também vou chamar isso aqui de oração. E a quantidade de verbos na frase indica quantas orações eu tenho nela. Então, eu estudei muito para a prova. Veja que o verbo estudar está ali presente. Então, eu tenho um verbo apenas. Significa que eu tenho apenas uma oração. Agora, no terceiro exemplo, tenho certeza de que você vai arrasar. E aí, quantas orações será que nós temos? Muito bem, se você falou duas orações, perfeito, você acertou. O tenho indica uma oração e o vai arrasar, lembrando que por ser uma locução verbal, ele corresponde a apenas um verbo. Ou seja, eu tenho aqui nessa frase duas orações. Pronto, agora ficou mais fácil. E para encerrar essa primeira parte da nossa revisão, vamos entender também que toda vez que você encontra uma frase verbal com sentido completo, ela também vai ser chamada de período. E como que eu vou identificar o período? O período, ele sempre será o intervalo entre a letra maiúscula e o sinal de pontuação. De novo, o período é sempre o intervalo entre a letra maiúscula e o meu sinal de pontuação. E lembrando que esse sinal de pontuação ele deve ser necessariamente o ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. E raras as vezes se encontrar o uso das reticências. Tudo bem? Agora, o período, ele pode ser chamado de período simples, vamos colocando aqui também, ó. Ele pode ser chamado de período simples, ou ele pode ser chamado de período composto. E qual vai ser a diferença? No período simples, eu vou encontrar apenas uma oração. E no período composto, eu vou encontrar duas ou mais orações. Olha o segundo exemplo. Eu estudei muito para a prova. Você verificou que só havia uma oração. Então, isso eu vou chamar de período simples. Agora, no terceiro exemplo, você já observou que eu tenho duas orações. Então, eu vou chamá-lo de período composto. Muito bem. Agora, vamos fazer uma rápida atividade para ver se você associou todas essas informações? Vamos nessa, então, para a próxima tela. Olha lá. Então vamos fazer o seguinte: se você quiser, você vai dar uma parada nesse vídeo agora e vai tentar solucionar sozinho aí, você em seu caderno, essa questão, ok? Pronto, então vamos solucionar uma questão recente, lá de 2023, da Prefeitura de Imbuiá, em Santa Catarina, e a questão vai te dizer o seguinte: sobre os tipos de frase, oração e período, analise as sentenças a seguir e marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Vejamos. A sentença: os cães são treinados para que encontrem drogas. É um período simples. Lembrando, para que seja o período simples, eu só posso ter apenas uma oração, apenas um verbo. Mas olha só, eu tenho a presença do são, que é a conjugação do verbo ser, e lá na frente eu tenho o encontrem, que é a conjugação do verbo encontrar. Logo, esse período ele não é simples. Pelo contrário, ele vai ser um período composto. Então, essa assertiva, ela está errada, ela é falsa. Segundo, a sentença, a praia está suja porque houve um forte temporal esta madrugada. É um período composto. Veja, para que seja um
período composto, eu tenho que encontrar pelo menos dois verbos. Será que há? Vamos ver. Está, que é a conjugação do verbo estar, e o houve, que é a conjugação do verbo haver. Ótimo! Então eu tenho aqui dois verbos, eu tenho duas orações, então é claro que esse período ele é composto. Verdadeira essa aqui. Última assertiva. A sentença "é proibido fumar aqui" é uma frase nominal. Opa! Para que seja frase nominal, não pode existir o quê? O verbo, né? Mas olha só, eu tenho aqui a presença de dois verbos. O "é", conjugação do verbo ser, e o próprio verbo fumar. E pelo contrário, isso aqui é uma frase verbal e um período composto. Então não pode ser uma frase nominal. Esse item está falso. Falso, verdadeiro, falso. Ficou então a letra D de dado. E aí, você acertou? Eu espero que sim. Vamos continuar então os nossos assuntos? Vamos nessa. Pessoal, agora olha só. O próximo assunto que a gente vai trabalhar é o assunto do pronome relativo. Por quê? Porque para a gente entender o próximo conteúdo, que é a oração subordinada adjetiva, você tem que ter compreendido o que é o pronome relativo. E a gente já sabe que a classe gramatical dos pronomes é uma classe que está diretamente ligada com o substantivo, porque ele vai acompanhar ela, né? Essa classe gramatical, ela vai acompanhar ou vai substituir o substantivo em questão. Agora, o pronome relativo, ele vai ser bem diversificado, ou seja, eu vou encontrar vários pronomes que podem ser utilizados dentro das frases. Então, veja só o nosso quadro de pronomes relativos. Eu tenho um quadro dos pronomes invariáveis, aqueles que não sofrem flexão de plural ou então flexão de gênero masculino e feminino, mas ao mesmo tempo eu tenho também os pronomes relativos variáveis, esses que vão sofrer essas flexões. Muito bem. No entanto, vai chamar a atenção nossa o pronome específico, o pronome relativo que. Eu quero que você sempre tenha muita atenção a essa palavra. E por quê? Uma vez que essa palavra ela pode ter várias classificações dentro da gramática. Mas em sala de aula, a gente já viu que esse pronome relativo, que, ele assim será classificado toda vez que você conseguir substituí-lo por o qual. Ou, claro, as suas flexões, os quais, a qual, as quais. E por que dessa substituição? Simples, porque esse pronome o qual, ele sempre será pronome relativo. Então a gente sempre faz esse mecanismo de substituição para identificar alguma classe gramatical ou alguma classificação sintática. Então vamos fazer esse teste? Vamos verificar nessas próximas frases se a gente vai encontrar ou não o pronome relativo? Vai sempre fazendo a substituição. Olha aí a primeira frase. A série Adolescência que você indicou é realmente incrível. Vamos lá, ó, vamos olhar o que e vamos tentar substituir por o qual ou suas flexões. Se a substituição der certa, é porque ele é um pronome relativo. A série Adolescência, a qual você indicou, é realmente incrível. Opa, deu para substituir. Então eu já sei que o que ele é o meu pronome relativo. Vamos ver o segundo exemplo? Os livros, os quais foram selecionados pela professora Mack nesse semestre, são excelentes. Consegui substituir o que por os quais. Então, eu tenho aqui também a presença de um pronome relativo. Agora, será que no terceiro caso temos a presença de um pronome relativo? Vamos tentar fazer a substituição por o qual. Já te falei o qual vou assistir Lilo e Stitch no cinema hoje. Essa substituição ela não deu muito certo não, né? Então significa que isso aqui não é o pronome relativo. E o último exemplo,
Eles disseram o qual o show da Joelma foi cancelado por causa da chuva. Também não deu, né? Também não deu para fazer a substituição pelo o qual. Conclusão: somente as frases um e 2 encontramos a presença do pronome relativo. Ficou claro agora? Beleza, então vamos avançar mais um pouco. Porque algo que também vai nos interessar para essas últimas provas é perceber que todo pronome relativo ele traz função sintática dentro da frase em que ele se encontra. Então perceba, vamos avaliar cada uma dessas frases, vamos verificar a presença do pronome relativo e, claro, ao final, vamos identificar a função sintática dele. Série Adolescência que você indicou é realmente incrível. A série Adolescência, a qual você indicou, é realmente incrível. Eu já sei que isso aqui é um pronome relativo. Logo no cantinho da tela, eu coloquei uma colinha para você anotar, caso você não tenha anotado nas suas aulas, como a gente faz, ou seja, o passo a passo para identificar a função sintática desse pronome relativo. Então vamos lá. Primeiro passo já foi feito. Identificamos esse pronome. Agora eu vou fazer o segundo passo, junto com o terceiro. Eu vou pegar toda essa oração que foi introduzida, que começou com o pronome relativo, vou reescrevê-la e vou substituir o pronome relativo pelo termo que ele está retomando. Então, vamos pegar aqui somente essa oração que você indicou e vamos reescrevê-la na ordem direta. Lembrando, ordem direta. Eu coloco primeiro o sujeito, depois o verbo e, por fim, caso necessário, os seus complementos. Vejamos. Quem indicou alguma coisa? Você. Então, vou colocar a frase. Você, que é o sujeito, o verbo indicou. Mas agora eu vou substituir o pronome relativo pelo termo que ele está retomando. E ele está retomando o substantivo série. Você indicou a série adolescência. Muito bem. Eu agora já sei que o meu pronome relativo, ele foi substituído por todo esse termo, a série adolescência. E o que eu vou fazer agora? Buscar a função sintática desse termo destacado, desse termo que foi substituído, que é substituto do pronome relativo. E quem indica, indica alguma coisa, indica algo. Indica o quê? A série adolescência. Conclusão: a série adolescência, dentro dessa oração, tem a função de objeto direto. E a função sintática do meu pronome relativo é a função do objeto direto. Lembrou? Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. São muitas habilidades de que você é capaz. Eu posso dizer, são muitas habilidades das quais você é capaz, não é verdade? Ok. Então eu já sei que esse que ele funciona também como pronome relativo. Agora uma dica, para que a gente faça a substituição, vamos aproveitar essa preposição que apareceu bem aqui na frente do pronome relativo. Ela vai ser muito útil agora para a gente. E o nosso segundo e terceiro passos, o que que a gente vai fazer? Nós vamos substituir o pronome relativo pelo termo que ele está retomando. E lembre-se, ele sempre retoma um substantivo. Vamos lá. Coloquei na ordem direta. Quem é capaz de alguma coisa? Você. Coloquei aqui a nova frase que eu estou criando. Você é. Estou só repetindo essa oração iniciada pelo pronome relativo. Você é capaz. Ok. Mas agora eu preciso também substituir o pronome relativo pelo termo que ele está retomando. E ele retoma um substantivo, ele está retomando o substantivo habilidades. Então, vai ser essa troca que eu vou fazer. Você é capaz de muitas habilidades.
Pronto. Então, o termo que a gente vai pensar agora é esse termo aqui, de muitas habilidades. Vamos agora identificar a função sintática desse termo. Mas olha só, olha para outra oração que já foi formada. Você é capaz. Eu já tenho o sujeito, eu já tenho o verbo. O verbo é um verbo de ligação. Então, eu já tenho o predicativo do sujeito. Agora é a hora da gente acionar nossa memória sobre morfologia. E eu já sei que capaz é um adjetivo. E se eu viro para você falar, você é capaz? A primeira pergunta que você vai me fazer é, tá, mas capaz de quê? Então perceba que o adjetivo capaz, ele está precisando de um termo que complemente a sua ideia, que complemente o seu raciocínio, o seu entendimento. E toda vez que eu tenho um termo preposicionado, ou seja, iniciado por uma preposição, e ele completa o sentido de um adjetivo, isso aqui eu chamo de complemento nominal. Logo, a função sintática do meu pronome relativo é a função de um complemento nominal. Lembrou? Vamos para a próxima, então. Aquelas são as referências de que você precisa. Aquelas são as referências das quais você precisa. Muito bem. Então eu já sei que este que funciona como um pronome relativo, tem a preposição bem aqui na frente dele, então vamos aproveitar também. Agora eu vou reescrever essa oração que contém o pronome relativo. Coloquei na ordem direta. Você precisa. E agora eu vou pegar o pronome relativo e verificar qual é a informação que ele está retomando, sempre um substantivo, olha lá, referências. Mas você precisa de quê? Você precisa das referências. Boa. Então, o pronome relativo, ó, o substituto dele está aqui, das referências. E agora você vai fazer a análise sintática normal do período simples. Quem precisa, precisa de alguma coisa, precisa das referências. Complemento do verbo com preposição. Isso aqui é o meu objeto indireto. Logo, a função sintática do pronome relativo é a função do objeto indireto. Pegou? Vamos ver esse último exemplo? Vamos lá. Ele é o sargento em quem a turma se espelha. Veja que agora eu troquei, eu não usei mais o pronome relativo que, e sim o quem. Sem nenhum problema, o raciocínio é o mesmo. Ele é o sargento, então vamos aproveitar a preposição em, que está acompanhando aí o nosso pronome relativo, quem. E agora eu vou fazer o mesmo processo, eu vou reescrever essa oração. A turma, que é o sujeito, a turma se espelha. Agora, se espelha em quem? No sargento. No sargento. Observe que o pronome relativo está aqui, ó, no sargento. E quem se espelha em alguém. Ou seja, o complemento do meu verbo tem ou não tem a preposição? Ele tem sim a preposição, mas cuidado, cuidado, né? Porque a preposição ela tá bem aqui, ó. Lembrando que o no ele é a junção do em, da preposição em, mais o artigo o. Então, é um termo que tem preposição e complementou o sentido do verbo. Logo, isso aqui também é um objeto indireto. E a função sintática do meu pronome relativo é a função do objeto indireto. E aí, deu para lembrar essa parte das funções sintáticas? Eu espero que sim. Bom, quando a gente falou aqui do pronome relativo, que a gente fez essa revisão, foi importante para que a gente entre nesse último assunto dessa aula de revisão,
que é a oração subordinada adjetiva. Então, voltando aqui uma tela, observe. Toda vez que você identificar a presença desse pronome relativo iniciando uma oração, essa oração ela tem um nome. Essa oração ela vai ser chamada de oração subordinada adjetiva, porque ela vai ter o valor de um adjetivo. E o adjetivo, o que que ele faz? Ele caracteriza. Muito bem. Então, veja, a professora, a qual sempre ajuda os alunos com dificuldade, explicou a matéria novamente. Observa que eu consegui substituir o que por a qual. Então, isso aqui já é um pronome relativo. E onde você encontra o pronome relativo, você encontrou também uma oração que eu chamo de subordinada, e é uma subordinada adjetiva. Então, eu coloquei aqui, ó, oração subordinada adjetiva. No entanto, a oração subordinada adjetiva ela é a mais tranquila da gente aprender, porque ela só tem duas classificações. Essa oração adjetiva, ela pode ser chamada de explicativa, ou ela pode ser chamada de restritiva. A única coisa que você precisa observar é se essa oração está sendo delimitada por sinal de pontuação. Se ela aparecer entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões, essa oração ela vai ser chamada de explicativa. Agora, se ela estiver ausente de qualquer sinal de pontuação, eu vou chamá-la de restritiva. Observei que nesse primeiro exemplo, a oração subordinada adjetiva não tinha sinal de pontuação. Então, eu a chamo de oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Olha o próximo exemplo. Os colegas, os quais já sabiam da surpresa, ficaram quietos. Observa mais uma vez que eu tenho a presença do pronome relativo. E se tem pronome relativo, eu já sei que isso é uma oração subordinada adjetiva. Agora ela apareceu entre vírgulas. Então eu classifico como explicativa. Moleza, né, pessoal? Vamos nessa. Terceiro exemplo, o filme, o qual todos elogiaram, vai estrear no cinema na próxima semana. Mais uma vez, eu tenho a presença do pronome relativo. Você já sabe que ele inicia a oração subordinada adjetiva. E agora veja o sinal de pontuação que apareceu, o travessão. Se aparecer o travessão, a vírgula ou parênteses, essa adjetiva é chamada de explicativa. E o último exemplo, o aplicativo que eu instalei ontem no celular está travando muito. O aplicativo o qual eu instalei ontem no celular. Mais um pronome relativo, você já sabe que isso é uma oração subordinada adjetiva, no entanto, apareceu o símbolo dos parênteses, o sinal do parênteses. Mesmo assim, ela continua sendo uma oração explicativa. E aí, deu para relembrar? Vamos fazer então o último exercício? Vou passar aqui a próxima tela. Vamos nessa. Então, mesmo esquema. Quiser resolver esse problema, essa questão, dá uma pausa aí no vídeo e daqui a pouco a gente continua com a resolução. Vamos então para a resolução. Prefeitura de Quixeramobim, no Ceará, questão recente desse ano 2025. No trecho abaixo, assinale a alternativa que justifica corretamente o uso da pontuação. Os alunos, os quais estudaram bastante, então veja que eu já vou substituir o que por os quais, eu já sei que isso aqui é um pronome relativo, e o pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva, e está entre vírgulas, então ela é uma adjetiva explicativa. Vejamos o que as opções estão nos dizendo. As vírgulas, letra A,
são usadas para indicar uma enumeração de ações realizadas pelos alunos. Negativo. Enumerar é você fazer uma lista. É como se você fosse ao mercado e fizesse ali uma listinha do que você tem que comprar. Então, não está enumerando. Não é uma sequência de ideias que a gente está visualizando aí nesse período. Então, letra A está fora. Letra B. As vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa, ok, que acrescenta uma informação adicional sobre os alunos. E lembra que o adjetivo tem exatamente essa característica, ele vai adicionar informações sobre o substantivo. Então, letra B está mais do que correta, está perfeita aí a nossa letra B. Vamos avaliando as outras. Letra C. Ele falou que as vírgulas indicam uma pausa para destacar o sujeito da oração. Negativo. E outra, a gente já sabe que o sujeito nunca pode ser separado do predicado por meio de vírgulas. Não é esse caso que a gente visualizou na oração acima, no período acima. E letra D. As vírgulas não são necessárias, pois não há relação direta entre as orações. Pelo contrário, a oração subordinada ela só existe por causa da outra oração, que nós chamamos de oração principal. Então, existe sim uma relação entre elas. E aí, você acertou essa questão? Eu espero que sim. Bom, pessoal, então nós encerramos aqui essa primeira aula de revisão para as últimas provas. Eu lembro que você pode me encontrar lá no Telegram, vou colocar aqui o Telegram, caso você queira me acionar a qualquer momento, tá? Você vai procurar pelo @prof. Michael Roque. E qualquer dúvida pontual que você tenha antes da sua prova, pode ficar à vontade, pode me chamar lá no Telegram, que eu estou sempre às suas ordens, ok? Então é isso, eu espero que você faça uma excelente prova, estou na torcida, confie no seu conhecimento que vai dar tudo certo. Um abraço e até a próxima. Bons estudos para você. Até mais.